Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa noite. Você pode olhar para o seu irmão e dizer que é muito bom ter ele aqui nessa noite. Fala para o seu irmão assim, fala, hoje tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Fala para ele com convicção, fala assim, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Irmãos, nós estamos no segundo final de semana do mês de dezembro, sim ou não? O ano está acabando, sim ou não? Mas ainda não, fala assim, não acabou. Eu entendo que o que Jesus pode fazer de hoje até dia 1º de janeiro, nós não vamos conseguir fazer a nossa vida inteira. Então eu creio que nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, porque irmãos, existe uma presença de Deus neste lugar, e ela é tremenda. O Espírito de Deus fala comigo e com você nessa noite. Eu tenho uma palavra direcional para você nessa noite, uma palavra rema, chave, para que você possa usar. Fala assim, eu tenho que usar a palavra. Fala assim, eu tenho que aplicar a palavra. Aleluia, irmãos. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite. Domingo passado nós liberamos uma palavra que rema, uma chave de Deus na sua vida. E eu tenho convicção que hoje Deus vai trazer entendimento sobre as nossas vidas de maneira, assim, poderosa. Aleluia. Eu quero que você fique e fala para o seu irmão assim, fala assim, a partir desse momento. Fala assim, por favor, não converse comigo. Fala assim para ele, Belém, Belém. Nós estamos de mal. Mas depois do culto nós voltamos a ficar de bem. Amém, irmãos? Tema da mensagem de hoje, a intenção pode ser boa, mas tem que estar dentro da vontade de Deus. Vamos lá de novo? Fala assim, a intenção, fala assim, pode ser boa, mas tem que estar dentro, fala assim, da vontade de Deus. Irmão, já pensou de 1º de janeiro desse ano até agora, quantas intenções boas você teve? Mas infelizmente, fala assim, fora da vontade de Deus. Qual que é a intenção que você tem nesse ano, que você não pode levar para o ano de 2023? Aquela intenção que está te enganando todo ano, ela até fala assim, ela até é boa. Fala assim, ela é até louvável, mas tem que estar dentro. Quem já viu aquele ditado que de boas intenções o inferno está o quê? Está cheio, irmãos. E essa semana, essa palavra, ela nasceu no meu coração, no meu espírito, na minha vida. E quando eu li essa frase, eu entendi que é verdade, a intenção, muitas das vezes, da gente é muito boa, mas ela tem que estar, fala assim, casada, fala assim, alinhada, dentro do propósito da vontade de Deus. Então só ter, fala assim, só ter intenção não muda nada. Irmão, quantos cultos eu entrei aqui com boa intenção, fala assim, mas não mudou nada. Isso é interessante, irmãos. Quantos cultos eu entrei aqui com a intenção até boa? Eu entrei com a intenção de adorar, eu entrei com a intenção de louvar, eu entrei aqui com a intenção de entregar, de abrir o coração, mas de repente, fala comigo, não mudou nada. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, que sua intenção pode até ser boa, mas ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Eu quero dizer que usar, fala assim, usar. Quando ele segurou a arca, a intenção era boa, sim ou não? Mas estava dentro da vontade de Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que Davi, olha que coisa forte, a intenção também de Davi era muito boa, em trazer a arca. Por quê? Porque nos dias de Saul, a Bíblia nos fala que eles não fizeram uso da arca. E aí Davi, quando ele olhou da sua casa, na verdade ele olhou e falou assim, eu preciso trazer para nós a presença de Deus, a arca, na verdade, da aliança, a arca do tesouro, que representava um signo maior da presença de Deus e da glória de Deus. Entenda isso? A Bíblia nos fala que a intenção de Davi era muito boa, mas ele quis trazer a arca de Deus em cima de carro, de uma carruagem nova, de uma carroça nova, e na verdade guiado por bois. E a Bíblia nos fala que em um determinado momento o boi fala assim, tropeçou. Fala assim, os bois sempre tropeçam. Pergunta por que, pastor, o boi tropeçou? Porque os bois não estão acostumados a carregar a glória de Deus. De repente, no lugar, o boi o quê? Tropeçou. O que o Zá faz? Vai segurar? Deus matou ele na hora. Na hora. A Bíblia fala que abriu uma ruptura nele. E ele morreu na... A intenção era boa? Mas era a vontade de Deus?
Entenda isso, tem muito culto desse ano que você fez com boa intenção, fora da vontade de Deus. Pode continuar a pregar? Pode? Hoje vai ser profético o negócio, pode? Tem alguém que quer ir embora? Não? Fala pro seu irmão, você vai aguentar? Não, pergunta, você vai suportar? Vai, sou querido, você vai aguentar? Vai suportar? Quantos cultos eu e você fizemos com o quê? Boa intenção e fora da vontade de Deus. Davi, a intenção era muito boa, trazer a arca, mas fala assim, da maneira errada. Tem hora que a gente quer fazer o que a gente quer aqui, fora da vontade de Deus. A intenção até é boa. A intenção de Davi era ótima, ele queria trazer a presença, mas de maneira errada. Qual que era o jeito certo, pastor? Levita, pegar a arca, pôr no ombro. Cada levita, entendeu? Caminhando com a arca, porque a arca não poderia, na verdade, aquilo ali era uma prática dos filisteus, carregar as coisas em carroça. Entenda isso, eu não posso fazer as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não há mistura. Pegou a visão, sim ou não? Pegou ou não? Sabe qual é o nosso maior defeito? A gente quer estar aqui dentro, fazer só aquilo que é o quê? Fala comigo. Cheio de boa intenção. Cheio de boa intenção. Eu determinei para mim, 2023 vai ser um ano sem boas intenções. Eu quero estar dentro da vontade de Deus e não com a intenção boa. Está entendendo isso aí, irmãos? Quem já foi ajudar alguém com uma boa intenção e levou na cara? Não, levanta a mão, irmão, sorria. Isso é muito bom para você. Você tinha uma boa intenção, sim ou não? Sabe qual é o nosso problema? A gente não perguntou para ele se de fato aquela pessoa que você queria ajudar era a pessoa certa e se realmente ela precisava. Uma vez eu levei uma que eu achei muito fera. E eu quis ajudar uma pessoa, irmãos, e eu pus ele aqui dentro, ele morou aqui, ó. Irmãos, mas como eu quis ajudar ele de todo jeito, um dia eu estava no altar, 7 dias no jejum, Deus me falou assim, ué, deixa eu te falar um negócio. Essa pessoa que você está querendo ajudar aí, nem eu quero ajudar. Eu falei, como assim, Deus, você não quer ajudar? Não estou entendendo não, aí. Ele falou, você já teve lugares que eu não quis ajudar, Wesley. Eu falei, como assim, Deus? Você já viu Deus respondendo aos fariseus? Sim ou não? Ele falou, mostra-nos no céu, falou, sua geração adulta e corrupta, prostituta, vocês não vão ter nenhum sinal no céu de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no vento, assim o Filho do Homem vai passar 3 dias e vai ressuscitar no 3º dia. Pegou a visão? Tem hora que Jesus, ele quis ajudar o ladrão que falou, sim ou não? Quis? Quis ajudar ou não? Não, mano, ficou de jeito. Silêncio. Ele falava o quê? Desce daí, caladinho. Você não é Elias? Ele falou alguma coisa? Falou assim, você não fez o tempo, 3 dias, desce daí. Ah, ele chama por ele. Tem horas que nem Deus, irmãos. Por quê? Entenda isso. Você só consegue ajudar alguém que quer ser ajudado. A sua boa intenção não vai mudar a história. Você pode até querer ajudar, a sua intenção até é boa, mas do lado de lá, infelizmente, ajudei, de quanto é jeito, tentei. Irmão, comprei panela, comprei comida, comprei roupa, comprei cama, pus tudo aí, arrumei tudinho. Vocês querem saber o que ele fez? Quer não, né? Não, vou falar. Uma vez eu pus outro, ele foi lá e roubou a igreja. Esse foi pior ainda, eu pus lá e foi roubou a igreja. O que você está ensinando com isso, pastor? Eu estou te ensinando que 2023 vai ser um ano de caminhar dentro da vontade de Deus, não na sua boa intenção. Pegou sim ou não a visão? Pegou a visão ou não, irmãos? Esse irmão, irmãos, ele fez muita bagunça. Mas o que mais me chamou a atenção foi pelo fato de eu, dentro do meu coração, querer fazer mais do que Deus para ele. Está entendendo o mistério? Tem hora que você quer fazer acima que Deus, aquilo que Deus não faria, você quer fazer. E aquilo que você tem que fazer, você não faz. Para Deus agir na sua vida. Pegou o mistério, irmãos? Porque naquele dia, talvez algumas pessoas falou, para um ele deu o quê? Ele falou assim, Senhor, lembre-te de mim hoje. Na verdade o quê? Jesus falou o quê para ele? Hoje mesmo você vai estar na onde? No paraíso. Para um que reconhece, fala assim, reconhece. Então entenda, fala assim, o acesso é reconhecer. Pegou a visão, sim ou não? Se a gente não reconhece, entenda isso, não tem acesso. O segredo é reconhecer. Eu preguei domingo passado e falei que esse culto é um culto interessante. Que nós precisamos, fala o quê? Fala assim, reconhecer a presença de Deus neste lugar. Então entenda, aqui nesse momento eu li uma frase, achei interessante, ó. O deserto mental está cheio de pessoas bem intencionadas. Tem pessoas, irmãos, que estão num deserto mental, mas ela é muito bem intencionada. Então o que eu entendi nesses dias? Que a vontade de Deus, ela sempre tem que
Fala assim, prevalecer. Prevalecer. Sobre a minha vida. Sobre as minhas boas intenções. Sabe por que nessa terra, fala assim, nessa terra? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Alguma coisa. Alguma coisa. Com uma intenção e outra. Com intenção e outra. Sim ou não, irmão? Todo mundo faz as coisas, na verdade, com segundas intenções. Não é verdade? Sim ou não? Quando eu ajudo alguém, eu espero depois. Quando eu estou mais baqueado, eu falo, Deus, eu ajudei, ninguém vai me ajudar. O que eu faço? Falo assim, cobrei. Não é verdade? Quando eu ajudo, eu levo na cara, a primeira coisa que eu faço é o quê? Falo, Senhor, mas a gente só recebe ingratidão. Não é isso aí? Porque a gente, todo mundo faz com segundas. Essas segundas intenções são perigosas. Então entenda, não importa, é verdade, se a intenção é boa, ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Aí eu me perguntei para mim, Wesley, qual é a vontade de Deus? Irmão, isso é uma pergunta muito cabulosa, sim ou não? Você já parou para pensar qual que é a vontade de Deus ainda esse ano na sua vida? Qual que é a vontade de Deus para sua casa? Qual que é a vontade de Deus para sua família? Qual que é a vontade de Deus para você? Não para a pessoa lá fora, não para o A, não para o B, mas a vontade de Deus para você nesse ano. Fala, Deus, qual que é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer de mim? Qual que é o teu propósito? Qual que na verdade, aquilo que você na verdade quer, na verdade que eu faça para o Senhor? Porque a intenção, fala comigo, pode até ser boa. Pode até ser boa. Mas tem que estar dentro da vontade de Deus. Mas tem que estar dentro da vontade de Deus. Sim ou não, irmão? Com certeza. Sabe que a nossa maior dificuldade fala assim, a gente não respeita A gente não respeita a vontade de Deus. a vontade de Deus. Se Deus falar qual que é a vontade para a sua vida, a primeira coisa que a gente faz é questionar. Se Deus falar aqui hoje para cada um qual que é a vontade no chamado, a primeira coisa é falar, não dou conta, eu não estou pronto não. Não é comigo não, eu não estou nem preparado. Sim ou não? A gente fala assim, não respeita a vontade de Deus para nós. Porque a vontade de Deus fala assim, não é a nossa. Por que é tão difícil obedecer a Deus? Por quê? Porque eu deixo fazer o quê? A minha vontade para fazer a dele. Por isso que o culto aqui choca tanto. Porque a palavra ela vem com muito entendimento. Você sai daqui entendendo, não sai com raiva de mim. Eu acho engraçado, Deus me mostra. Eu fico rindo lá em casa. Fala, não, fulano saiu com raiva de mim. Eu fiquei achando interessante. Eu não tenho como pregar outra coisa. Eu não tenho como pregar outra palavra. Eu tenho que pregar aquele Deus. E aquele Deus é aquela que te choca. Eu estou te ensinando que a vontade de Deus, na verdade, tem que estar alinhada com a sua obediência. Amém, aleluia. Aí você pegou. Pegou a visão? Por isso que é tão difícil obedecer, irmãos. Porque quando eu obedeço a Deus, eu deixo, na verdade, de obedecer a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas decepções, as minhas fraquezas, as minhas angústias, as minhas aflições. Quantos ficou decepcionado só nessa semana? Só o pastor, não é possível. Vou perguntar de novo. Quantos ficaram decepcionados só essa semana? Uau! Agora vamos de novo. Quantos ficaram decepcionados esse ano? Eita, menino. Eu vi umas criancinhas chorando por causa do Brasil. Eu achei engraçado demais, não achei? Falei, ô, tadinha, não sabe de nada, é inocente, né? Mas foi muito ruim, né, irmão? A gente perder, né? Mas eu vi uns menininhos chorando. Falei, oh, meu Deus. Tem misericórdia, ajuda elas, meu Pai. Essas decepções vai fortalecer elas lá na frente, não é verdade? Não é? A gente tem que ensinar as nossas crianças a lidar com decepções. Porque elas nos fortalecem, elas nos amadurecem. Amém, irmãos? Quero que você abra a Bíblia comigo aí, no nome de Jesus, em Marcos 1,41. Olha o que é a vontade de Deus. Agora eu vou te ensinar sobre isso. Amém, Jesus, aleluia. Eu creio que nesse ano 2023 você vai aprender sobre isso. Sobre as suas intenções muito boas, mas fora do propósito de Deus. Quem já planejou alguma coisa e não deu certo? Deus fala assim, o homem faz planos, mas a verdadeira é o quê? Fala, resposta. Vem da onde? Dos lábios do Senhor. O que é esses planos? Fala, a nossa vontade. Irmãos, a gente é bom para fazer planos, sim ou não? Irmão, a gente é tão bom para fazer plano que hoje eu parei na porta do supermercado, fiquei olhando para a loteria. Sabe o que eu me fiz? Eu ganhei na Mega Sena. Eu olhei para a loteria, vi uma chave, ele girou uma chave no meu cérebro. Falei, nossa, se eu ganhasse na Mega da Virada. Pensa, irmão, nem joguei. Eu já estava ganhando, eu gastei o dinheiro, parte dele, não todo. Mas eu gastei parte dele, tanto que a gente é bom para planejar. Eu olhei para a loteria antes de vir para cá, irmãos.
Olhei de repente um cartinho disparou, lembrei da Mega. Falei, meu Deus, 400 milhões, o que eu faria? E fiquei pensando naquilo. O pensamento da gente fala assim, é sem fronteira. Ele acessa vários lugares. E aí eu comecei a pensar, e eu falei assim comigo, meu Deus, a Josi falou assim, Wesley, faz plano com esse negócio não. Eu falei, é verdade, vamos voltar para a realidade. Eu tenho um carro que eu estou precisando vender lá em Araguarina, depois de Araguarina, não sei o nome da cidade. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, eu só tenho um carro, estou fora dessa realidade de Mega Sena. Mas a gente é muito bom de quê? Fala assim, fazer planos. Moço, eu determinei até o tanto de gente que tinha que ganhar. Tanto que a gente é forte, foi para a gente chegar pelo menos 30 pessoas. 30 era um prêmio legal. Dividir para 30 pessoas. Irmão, eu fui tão violento que eu fiz 30 pessoas ganhar além de mim, sem jogar. Que é isso, irmão? Pensa nisso. O tanto que a gente é bom em, fala assim, planejar. Isso eu estou falando de uma coisa só agora, irmãos. Imagina o tanto que você já planejou esse ano. O quanto, na verdade, você já arquitetou na sua mente. E muitas coisas ficaram para trás e não, fala assim, se concretizaram. Sabe por que as coisas que se concretizam são as coisas que você inverte. São as coisas que você põe sangue, que você põe lágrima, que você põe suor. Né? Essas coisas se concretizam. O resto, fala comigo, é só boa intenção e lamento. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Ontem eu estava de madrugada aí, sem sono, passei num canal de viagem. Aí eu vi uma viagem legal lá, falei, nossa Deus, quero passear nesse lugar aí. Eu pensei comigo, quanto que eu preciso para ir nesse lugar aí? Aí eu fui falar assim, planejar. Só que eu não fui, irmão. Por quê? Só planejei. Entendeu o mistério, irmãos? Agora eu preciso executar, eu quero ir num lugar, eu preciso de quanto, eu preciso fazer o quê? Eu tenho um planejamento, eu tenho um consórcio, eu vou juntar um dinheiro, eu vou fazer aquilo. Irmão, aqui dentro uma data X, vocês vão ver minha foto lá. E não adianta apelar. Não adianta apelar de novo, já estou avisando logo, eu vou para um lugar legal. Massa. Planejei, mentalizei na minha mente. Só que se eu ficar parado assim, vai acontecer? Ô Jesus, derruba aí do céu. Cai um malote no meu quintal. Meu Deus, não, essas coisas, irmãos, é só na mente nossa. Pegou a visão? Você precisa pôr energia, você precisa pôr trabalho, você precisa empenhar, você precisa ter hora, você precisa ter investimento, você precisa cortar de um lado para investir do outro, você precisa regrar de um lado para, na verdade, juntar de outro. Entenda isso, porque senão, fala comigo, não acontece. Fala assim, o culto é desse jeito. Sabe qual é o nosso maior erro? Achar que a gente vai entrar e receber sem fazer nada. Isso aqui é um lugar onde, irmão, isso aqui é um lugar onde mais tem que ter investimento nosso. Primeiro, sua mente tem que ficar aqui. Segundo, tem que entrar na palavra. Terceiro, quando ela vir, você pega e fala, é minha, eu recebo. Sabe o nosso problema? Deus está falando com você, você está assim, cara de brisa. Ah, não quero viajar nada. Viajar como? Não vou nem ali em Guapó beber um caldo de cana. Não é verdade, irmãos? E o que eu quero viajar? Ah, não, estou precisando de outras coisas. Pois é, do jeito que você está pensando, é o que você vai viver. Você não está errado, você está certo. Só que você está errado quando vê o outro viajar e ficar. Eu não vou para lugar nenhum. Todo mundo vai, eu não vou. Aí você está errado. Está entendendo a visão? Aí você errou. Pegou ou não? Quem vai viajar, irmão? Não é possível que ninguém quer viajar. Não é possível que ninguém quer fazer uma viagem legal, irmão. Ir nos lugares legais. De avião, irmão. Tem balanga, mas não cai. Você acha que cai, mas não cai. Fica tranquilo, irmão. Balança muito, mas não cai, não. Hã? Não cai, não, irmão. Sim ou não, irmão? Quem tem medo de avião, levanta a mão. Nossa, irmão, que isso, gente. Quem tem medo, voa. Mesmo com medo. Aí sim. Esse medo é bom. Tem medo, mas voa. Pegou, sim ou não, irmão? Quem tem medo não voa nem se pagar. Ê, Marquinhos, que levantar a mão para eu de ser, Marquinhos vai voar comigo de avião ainda. Eu falei para ele, rapaz, não vou morrer agora não. Se você quiser comigo, vambora, moço. Tenho certeza que eu vou voltar desse trem. Irmão, teve uma hora que balançou tanto, para falar balangou, né? Que às vezes fica rindo de mim. Mas balançou tanto uma hora lá, irmão, que eu falei ao Satanás, negócio seguinte, que eu não vou morrer nesse trem aqui não. Pode esquecer, não vai assinar meu livro lá questão de gente que não. Vou descer desse negócio, vou voltar para Goiânia e vou fazer outras viagens. Não vai ser nessa. Não vai assinar meu livro lá, questão de gente, não. Pode ter certeza, aqui eu não vou. E o trem chegou o queixo, não tinha que segurar o queixo, tanto tempo balançou mal. Eu falei, não adianta não, inimigo. Não foi aqui que eu fui projetado para ir embora. De jeito que não.
vou tomar um banho no mar e vou voltar para Goiânia ver piqui. Tá entendendo, irmãos? Então você precisa falar assim, determinar. Só que o crente, ele caminha com boa intenção, sim ou não? Ele caminha planejando com boa intenção. Mas entenda isso, fala assim, fora do quê? Fala da vontade. O que eu expus para Deus? Foi Deus, eu preciso da sua vontade. O senhor quer que eu vou aí? Se o senhor quiser, me provê aí. Esse negócio aí é caro onde eu quero ir. Quanto que eu preciso? Eu fiz, eu preciso de tanto, fazer o que eu quero naquele lugar. Eu falei, Jesus, é a sua vontade? Então prepara para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Não fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Nesse culto, Deus está falando para você o que você tem que fazer. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então entenda, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu sei o que Deus precisa fazer também. Pegou a visão, irmãos? Pegou ou não? Deus, ele, irmãos, entenda isso. Deus vai fazer. Está entendendo isso? Quem pegou? Porque Ele é bom. Fala assim, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dele reina para sempre. Marcos 1,40. Pode ser 40, Ed. Olha o que diz o texto. E aproximando-se dele, fala um leproso. Que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. 41. E Jesus, movido de grande compaixão. Isso aqui foi um leproso que produziu. Fala assim, ele produziu isso em Jesus. Entenda isso, olha o nosso erro. A gente vem pra cá e não quer falar assim, produzir nada. E se você não produz, você não recebe. Pegou a visão? Pegou ou não? Fala assim, quem planta? Colhe. Quem não planta? Não colhe. Então ele produziu, fala assim, grande compaixão. Estendeu a mão e tocou e lhe disse, fala assim, quero. Oh, isso aqui é muito forte. Ser limpo. Fala assim, primeiro ele quis. E depois ele foi limpo. Entendeu isso? Fala assim, Deus tem que querer para acontecer. Uau, irmãos, 42. E tendo ele dito isso, logo, a lepra desapareceu e ficou, fala, limpo. Deus quis e fala assim, e aconteceu. 43. E advertiu-o severamente, logo o despediu. Esse advertiu é para que ele não falasse. Vai lá. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém. Porém vai. Uau, fala assim, porém vai. Vai, fala assim, vai sem dizer. Mas vai. Olha a coisa forte. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação a cura da lepra, o que Moisés determinou. Para o quê? Lhe servir de quê? Então entenda, a oferta era para ser testemunho que ele tinha sido. Fala assim, agradecimento. Fala assim, oferta de gratidão. Fala assim, é o que eu tenho que ter no altar. Eu preciso ser grato, ser generoso. Fala assim, transbordante. Uau, irmãos, é isso aí. Olha que coisa forte. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares o quê? Deserto. E de todas as partes iam o quê? Ter com ele. Irmãos, olha aqui. Para mim, uma das coisas mais poderosas foi o que esse leproso fez. Porque olha o que ele fala. Aproximou-se dele, fala assim, um leproso. Rogando, ele não disse assim, se tu podes. Ele fala assim. É uma grande diferença. Ele não disse assim, porque Deus pode. O que Deus não pode fazer hoje aqui? Nada. Deus pode fazer tudo. Sim ou não? Tudo. Tudo é possível ao que creres. Se você crê, Ele pode. Então entenda, Ele não disse assim, se tu podes. Ele disse o quê? Se queres. Se tu quiseres. Se tu desejar. Tu pode me tornar o quê?
limpo. Irmãos, esse limpo aqui, você não está entendendo. Você está achando que é só a cura da enfermidade. Não. Isso envolve muita coisa. Isso envolve, irmão, mais coisas que você imagina. Não era só ser curado. Envolvia muita coisa atrás daquela cura. Está entendendo isso, irmãos? Então entenda. Qual que é a vontade de Deus para você nessa noite? Porque se Ele pode, poder Ele pode. Mas será que Ele quer? Irmãos, eu orei nisso a semana inteira. A semana inteirinha eu orei nisso, eu estudei essa palavra a semana inteira. Ela tem várias horas de indagação, de perguntas, de, na verdade, questionamentos, de, na verdade, irmãos, de luta dentro de mim mesmo. Perguntando, Deus, então isso, na verdade, pode, mas o Senhor não quer? Então eu estou passando por isso porque o Senhor pode, mas não vai fazer? Eu estou enfrentando isso é porque o Senhor, na verdade, pode mudar, mas não vai mudar porque o Senhor não quer? Você já se fez essas perguntas esse ano, irmãos? É muitos questionamentos, então entenda comigo, fala assim, Ele quer, fala assim, até pode. Mas será que Ele quer? Sim ou não? A pergunta foi, se tu queres, pode me tornar limpo. O que Deus quer para você nessa noite? Já se perguntou? O que Deus quer com a sua vida? O que Deus quer com a sua casa? O que Deus quer com a sua família? Senhor, isso aqui é como se Ele estivesse falando assim, Senhor, a minha vontade é de ficar limpo agora, mas faça a tua vontade e não a minha. É a coisa mais difícil que tem. Você falar para Deus, Deus faça a tua. Irmão, você está perdendo e está falando, Deus faça a tua vontade, não a minha. Você está apanhando e fala, Deus faça a tua vontade, não a minha. Você está sendo, irmãos, injustiçado, você está falando, Deus faça a tua vontade, não a minha. Eu quero ficar limpo, mas essa é a sua vontade? Isso é o que o Senhor tem para mim? É o que o Senhor quer para mim? Então entenda isso, eu perguntei para Deus, qual é, fala comigo, a vontade de Deus? Tudo que Jesus fala assim, mais quer. Fala comigo, fala tudo que Jesus mais quer. Fala assim, é que nós, bate no peito e fala assim, é que nós entendemos isso. Tudo que Jesus mais quer é que nós aprendemos a acessar a cruz e lançar na cruz as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas lepras. Essa lepra aqui representava o pecado, representava a dificuldade, representava a aflição, a angústia, representava, irmão, várias coisas. A lepra nele representava o pecado naqueles dias. Está entendendo a visão, irmãos? Então entenda isso. Eu quero demais que Deus faça, mas será que é a vontade dele? Você já parou para pensar que algumas coisas Deus não vai fazer? Não é porque ele não quer, ou não é porque ele não pode, é porque ele não aquilo para mim, para a sua vida. E eu pensei comigo, falei, Deus, então eu atrasei muitos anos. Ele falou assim, não é a minha vontade. Porque tudo aquilo que na verdade não acontece, a gente acha assim que perdeu. Sim ou não? Mas você não perdeu. E na verdade, tem algumas experiências que ou eu aprendo ou eu ganho, mas eu nunca perco. Pegou e fala assim, eu aprendo ou eu ganho, mas eu nunca, fala perco. Fala assim, eu aprendo ou eu ganho, mas eu nunca, fala assim, eu nunca perco. Qual que é a vontade de Deus para mim? Pergunta para o seu irmão, fala assim, qual que é a vontade de Deus para você? O que Deus quer nessa noite? Aí Deus me respondeu, ué, você quer saber mesmo? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, Deus quer o que a sua fé quer, porque tudo que Ele faz é pela fé e não pela dificuldade. E a fé fala assim, manifesta no horário certo que Ele quer e nunca no momento errado. Eu perguntei, então já vi no culto muitas vezes sem fé? Ele falou assim, a maioria das vezes. Então já entrei aqui, preguei sem fé? Ele falou assim, várias vezes. Você já veio no culto sem fé? Com a sua fé lá embaixo, com a sua fé contra gota, com a sua fé na UTI, você já veio? Eu já vi, quando na UTI. Minha fé no CTI. Falando assim, ó, eu tô aqui no balão de oxigênio, vai louvando aí, que vai dar nada. Quem já veio assim, irmão, pra igreja? Só o pastor que é lascado mesmo, não é possível prender isso. Só eu mesmo que veio com a fé na CTI. A fé com um prontuário falando assim, ó, tá entubada. Sim ou não, irmãos? A gente não consegue, irmãos. Tem gente que até agora não conseguiu vir para o culto. E nós estamos falando de fé. E até agora ele não conseguiu vir para o culto. Até agora a mente dele não conseguiu vir para esse lugar. Ele está pensando naquilo que ele quer e não naquilo que ele tem que acessar em Deus. Esse é o nosso erro. Você quer uma coisa e Deus quer outra.
de boas intenções, irmão, não vai mudar. Você precisa estar dentro da vontade dele, irmão. Se tu queres que eu seja o quê? Limpo. Não é se tu podes. Ele pode. Fala assim, Deus é poderoso. Fala, Deus pode tudo. Eu creio nisso. Quem crê, irmão? Tem alguma coisa que você crê que Deus pode desse ano ainda? Você crê nisso? Você tem coragem de falar que você está crendo, está dentro da vontade de Deus. Deus, é a tua vontade, não mais a minha. Não é a minha boa intenção, não é porque eu fiz algo que eu tenho que receber algo. Não é por boa intenção. É na verdade por crer e obedecer na tua vontade, Deus. Ouvir a gente, palavra que confronta a gente, irmão. Teve um dia na semana que eu deitei de trás da cama, irmão. Eu queria entrar debaixo da cama, só que me cabia. A cama, ela é baixa, não cabe. Mas a vontade era de entrar debaixo da cama e ficar lá debaixo da cama quietinho, só entender. Foi Deus. E aquele negócio vai acontecer. Foi, calma, Wesley. Fica tranquilo. Fala pro seu irmão, calma. Fica tranquilo. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Agora fala pro seu irmão, como que eu acesso essa vontade? Eu vou te ensinar. Vou te ensinar o que Deus me ensinou nessa semana no quarto. Como que eu acesso a vontade? Fala assim, a vontade de Deus. Irmãos, você vai aprender hoje aqui, poucas pessoas sabem. Não está no Google não, viu? Fala assim, a primeira coisa. Fala assim, a primeira coisa. Olha o versículo aí, aproximou-se dele um quê? Fala leproso. Rogando o quê? O quê? Fala assim, primeira coisa, esse leproso. Fala assim, esse leproso vai me ensinar como acessar. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a gente não dá muito moral para quem não tem resultado. Sim ou não? A gente quer dar moral para quem dá, fala resultado. Você não gosta de ouvir quem não tem resultado. Você não gosta de ouvir quem quebrou. Você não gosta de ouvir quem fracassou. Você não gosta de ouvir quem deu errado. Sim ou não, irmãos? A gente não dá moral para quem dá errado. Mas a primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, é que esse leproso, irmãos, fala comigo assim, ele estava arriscando muito. Fala assim, arriscando muito. Sabe por quê, irmãos? Ele estava, entenda isso, ele estava, fala assim, muito perto da cidade. E nesses dias aqui existia uma lei, esses leprosos não podiam ficar perto da cidade, tinha um lugar para eles, mas tinha um lugar para eles. Assim como tem um lugar para as nossas dificuldades, naqueles dias tinha uns lugares chamados leprosários. E eles tinham que ficar afastados da cidade. Pegou isso ou não? Então entenda isso. Quando eles ficavam afastados da cidade, naquele lugar mais longe da cidade, eles não podiam se aproximar da cidade. Então entenda. A primeira coisa que esse leproso me ensina é o quê? Para acessar a presença eu preciso o quê? Fala comigo. Arriscar. Fala assim, arriscar, irmão. Arriscar chorar aqui, arriscar abrir o coração, arriscar falar a verdade. Arriscar, irmãos, entregar o coração de verdade para Deus. Por que ele estava arriscando tanto, pastor? Entenda isso, naqueles dias, quando um leproso aproximava muito da cidade, ele tinha um direito, por lei, as pessoas tinham um direito, quando olhasse para ele, perto da cidade, pegar a pedra e apedrejar ele, para ele voltar para o lugar do sofrimento. Eles pegavam pedra e tacavam neles. Se era um grupo muito grande, apedrejava eles. Então entenda, ele estava correndo o quê? Fala comigo, risco. Agora olha para o seu irmão e fala para ele. Não existe milagre. Não, fala com muita seriedade. Fala assim, eu quero te falar uma coisa. Fala assim, não existe milagre sem isso. Isso aqui mexeu comigo. Porque eu entendi. Deus está fazendo gente, aí fala assim, corajosa. Deus está levantando a igreja de corajosos, de valentes. Então quando ele se aproxima da cidade muito perto para falar assim, acessar Jesus, ele correu o risco de ser o quê? Fala comigo, apedrejado. Para vir pescudo, qual foi o risco que você correu a não ser no trânsito? Qual que é o risco que nós estamos correndo? Só para estar no culto, eu não estou falando que você acessar um milagre não. Estou falando só para estar no culto. Qual que é o risco que nós estamos correndo? Está pegando a visão aqui, irmãos, qual que é o risco? Esse lugar é o lugar onde você tem que mais correr risco, irmãos. De repente falar, Deus, sou eu mesmo, eu sou esse leproso, eu estou com dificuldade. Eu tenho dificuldade em mim, eu tenho dificuldade que o senhor precisa resolver. Entendeu isso, irmãos? Ele fala comigo, arriscou muito, porque não existe milagre sem arriscar. Fala comigo, sem arriscar. Irmão, você acha que Pedro, quando desceu do barco, ele estava arriscando o quê? Fala assim, afundar.
as águas não firmar. E acaba arriscando o quê? Os companheiros o quê? Fazer o quê com ele? Fala, vai pecador, você é o mais bruto, você é o único que tem espada, desce aí pra você ver. Você é o único que não pode viver esse milagre. Você é o mais bravo, você anda com a espada no ministério inteirinho. Desce aí pra você ver, Pedro. Você tá achando, Jesus pode, mas você não pode não. Vai, Pedro, só você, não vai, você tá achando que eu é fácil? Desce então para você ver. Entenda isso, não existe milagre sem risco, irmão. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que a gente não quer correr risco por nada nesses dias. Você não quer arriscar nada nesses dias. Pela sua fé, pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que você crê, por nada. O país está caminhando para nos ensinar a não correr risco. Está entendendo isso aí, irmãos? O país está caminhando para a gente ficar, fala assim, em silêncio. Sem correr, fala comigo. Isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, não existe milagre sem arriscar. Entenda isso, irmão? Não existe como a gente, não, na verdade, viver um milagre de Deus sem correr algum risco. Mas nesses dias nós não queremos correr, fala comigo, risco nenhum. A gente quer entrar nesse ambiente, não ter que correr nenhum risco, não arriscar nada. Irmão, entende? Você não pode, menino do céu, você não pode passar nenhuma dificuldade, porque é um risco muito grande. Quem está entendendo o mistério? Mas aqui, entenda isso. Quando ele se aproximou, ele correu o risco e ele estava falando para ele mesmo. Vale a pena acessar Jesus, nem seja debaixo de risco. Sabe qual é o maior risco hoje aqui dentro, para nós? É de fato Deus acessar a nossa alma. De fato Deus acessar as nossas verdades por dentro. De fato Deus acessar a nossa rebeldia, a nossa revolta, a nossa insatisfação, o nosso desejo de fazer alguma coisa, porque a gente tem boas intenções, sim ou não? Eu vou lá, Deus, eu vou orar, eu vou buscar, mas o Senhor vai me dar isso. Segundas intenções. Isso não é a vontade de Deus para você. Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando eu acabar de fazer isso, tem como o Senhor me abençoar com aquilo? Fala isso. Boas intenções. Pode até ser boa, mas não está dentro da vontade de Deus. Fala comigo assim, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nem sempre nos agrada. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Tem hora que a gente não entende a vontade de Deus. Sim ou não, irmãos? Tem hora que você nem consegue explicar a vontade de Deus. Você nem consegue entender a vontade de Deus. Fala assim, mas esse leproso saiu para se encontrar com Jesus. Foi isso que eu fiz hoje. E você? Não, vou falar de novo. Foi isso que eu fiz hoje. E você? Foi isso que eu fiz hoje. E você? Foi isso que eu fiz hoje. E você? Aleluia, irmãos! Eu saí hoje da minha casa para me encontrar com Jesus aqui. Eu ainda falei, Jesus, esteja lá pela tua misericórdia, que eu preciso muito que o Senhor esteja lá. Foi isso que eu fiz, eu saí de lá para encontrar com ele aqui hoje. Fala comigo, esse leproso fala assim, decidiu sair para se encontrar com o Senhor. Fala por quê? Repete comigo assim, ó, isto fala para nós que às vezes precisamos sair do lugar que está aonde está todo mundo doente. Tem hora que você precisa sair desse lugar onde está todo mundo doente. O que você quer dizer com isso, pastor? O leprosário representava uma tipologia de um mundo doente. Quando ele saiu dizendo assim, eu não aceito mais ser leproso. Eu vou acessar Jesus. Entenda isso, irmãos. Tem um mundo doente aí que não tem. Irmão, tem um mundo dentro de você que está doente. O quê? Sua mente. Sim ou não, irmãos? Hoje as pessoas estão dentro da onde? Na mente. Irmão, sua mente é um mundo. Com vários acessos, várias entradas. Um lugar que ninguém entende, só você entende. Nem você se entende, tem hora. Tem hora que conflita com você mesmo. Tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, nem eu estou acreditando em mim, nem eu me entendo. Nem eu estou entendendo que, na verdade, nem eu estou me entendendo. Nem eu estou me atolerando, meu Deus do céu. Sim ou não, irmãos? Tem hora que você fala assim, nossa, mas eu sou chato, hein? Eu mesmo sou chato. Sim ou não, irmãos? Tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu mesmo, eu não estou dando conta. Então tem hora que você tem que sair. Entenda isso, quando ele saiu do leprosário, era uma tipologia do mundo doente. Ele saiu de lá para acessar o quê? Você acha que tinha mais leproso lá, sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? Vários. Qual que recebeu a cura? O que saiu daquele contexto.
O que você quer dizer com isso, pastor? Tem pensamento seu que é isso. Está te deixando doente. Está dentro desse contexto. Não dá nada certo para mim, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu não acredito em mim, eu não acredito que isso vai dar certo, eu não acredito num projeto novo. Entenda isso, é desse lugar que você tem que sair e acessar Jesus, porque quando ele saiu, eu anotei aqui bem claro, ele decidiu a não ser mais doente. E nessa noite eu libero isso para a sua vida. Amém, amém. Porque a gente está achando que é só uma doença física, a doença mental é mais cabulosa que a física, sim ou não, irmão? As doenças hoje são psicossomáticas, irmãos. Hoje uma pessoa consegue sentir batedeira sem ter problema no coração. Hoje uma pessoa consegue ter arritmia sem ter nenhum problema no coração. Ele consegue ter frieza nas mãos, as mãos gelar, irmão, entenda? Ele consegue suar frio, calafrio. Ele consegue sentir sensação de morte. Ele consegue sentir um infarto vindo sem ser. Só com a mente. Doenças psicossomáticas. Pessoas que entram no hospital gritando, eu vou morrer, estou infartando, faz o exame, não tem nada no coração. Só a mente dele produziu tudo aquilo. Só a mente dele criou tudo aquilo. Está entendendo isso, irmãos? Começa com ansiedade, com aflição, com angústia, caminha para depressão, depois vem em cima do pânico. Irmãos, são as doenças que vêm. E elas vêm, irmãos, e elas são criadas na onde? A mente tem o poder de falar assim, de criar coisas que não existem. E tem o poder, a mesma mente, de criar algo e passar a ser existente. A gastrite, ela nasce na onde? No estômago ou na mente? Na mente. A ansiedade. Aquela úlcera nervosa. Já viu? A pessoa fica nervosa, tem a dói. Ai. Quem está entendendo, irmão? Então entenda isso. Ele decidiu a não ficar no lugar onde todo mundo estava doente, onde todo mundo estava falando a mesma coisa, onde todo mundo gritava do mesmo jeito, onde todo mundo tinha a mesma dor. Ele falou, chega! Eu vou, nem que seja arriscando, mas eu vou para a cidade. Jesus vai passar lá. Aleluia! Fala comigo, esse é o mistério. Esse é o mistério. Fala assim, atitude, ação, coragem, ousadia, determinação. Aleluia! Glória a Deus! Sim ou não, irmãos? Fala assim, ele decidiu. Irmãos, eu profetizo isso sobre a sua vida nesse ano ainda. Que haja uma decisão na sua vida. De não ficar lamentando só, mas agir rumo a Jesus. Aleluia! Chega, irmão, de história. Fala para o seu irmão, chega de história triste. Irmãos, a mulher do fluxo de sangue, fala comigo, ela decidiu na onde? Na mente. Ela falou assim, eu estou sangrando há 12 anos, é muita aflição, é muita dor, é muita perca, eu já perdi tudo, já acabei tudo dos médicos, mas eu tomei uma decisão de não continuar mais o quê? Fala, sangrando. O que ela decidiu? Nem que eu morra, mas eu vou tocar na hora da veste dele. Nem que a multidão me pegue antes, mas eu vou tocar na hora das vestes dele. Nem que esse povo não me deixa passar, mas eu vou tocar na onde? Na orla das vestes dele. E a decisão foi na onde? Irmãos, a sua mente é o seu campo de batalha. Tudo está na sua mente. Você tinha até uma intenção boa nesse ano de fazer um curso, mas não fez. Você tinha uma intenção boa de ler a Bíblia, mas também não leu. Você tinha uma intenção até boa de orar mais um pouco esse ano, mas também não fez, porque só foi uma intenção boa. Talvez nesse ano você não conseguiu ler um livro da Bíblia. Nenhum livro da Bíblia. Nem Tiago, irmão, que é 5. Nem Naum, que é quantos? Bugar, hein, irmão? Vou deixar vocês com essa. Tem esse livro na Bíblia? Sim ou não, irmão? Nem Tito. Mas começou o ano que fala assim, cheio de boa intenção, mas fora da vontade. Quem está entendendo o mistério? Amém, aleluia. Fala comigo assim, ele decidiu. Ele decidiu. Fala assim, eu decido nessa Eu noite decido nessa noite a fazer diferente. a fazer diferente. Mesmo que me custe caro. Mesmo que me custe caro. Fala assim, mesmo que me custe alguma coisa. Mesmo que me custe alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Sim, verdade. Olha aqui, ainda nós estamos no versículo 40, até agora, fala no 40. Nós ainda estamos no 40 ainda, no versículo 40 ainda, até agora. Fala assim, olha o jeito que ele chega, fala assim, de joelho. De joelho. Entenda isso, quando ele chegou de joelho, você acha que ele chegou de joelho só na posição? Ou ele chegou de joelho no coração? Está entendendo o mistério? Nós estamos dispostos a chegar de joelho no corpo, mas nunca está disposto a chegar de joelho no coração. Qual que é a diferença, pastor? Eu vou te mostrar. Eu estou disposto a ajoelhar, mas sabe que eu estou disposto a dobrar meu coração?
Eu estou disposto a entregar o que de fato está lá dentro do meu coração. Isso é o mistério. Quando ele chegou, fala assim, ele chegou fala de verdade, ele ajoelhou. Sim ou não, irmão? Sim. E de joelhos diante dele dizia, se queres, pode o quê? Limpar. Uau. Sou bem o quê? Bem pode. Fala assim, algo bom. Irmão, Deus ele quer o de melhor para mim e para você. Amém, aleluia. Deus quer fazer um milagre, irmão. Glória a Deus. Ele chegou, fala de joelhos. Fala assim, não só no corpo físico, mas também, fala comigo, no coração. Entenda isso, todo mundo que chegou desse jeito nunca saiu sem resposta diante de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jairo chegou assim, mulher do Espírito Santo chegou assim. Ninguém que chegou desse jeito saiu sem resposta de Deus para a sua vida. Porque a posição do nosso coração determina o que eu vou receber dele. Vamos de novo? A posição do meu coração determina o que eu vou receber dele. Mas por que o senhor está falando isso? Porque o seu coração é a verdade, toda a verdade sobre você está dentro do seu coração. A maneira de como eu chego determina, entenda isso. Eu só posso receber se eu reconheço. Então a maneira que eu reconheço é a maneira que eu acesso, a maneira que eu acesso é a maneira que eu vou receber. Então entenda, a maneira que eu chego com o meu coração nesse lugar vai determinar o que eu vou receber hoje aqui ou não. Pegou a visão, senhor não? A maneira que meu coração entrou para cá, o louvor começou, e de repente você só começou no coração a murmurar, a reclamar, a falar, meu Deus, acabou o ano, não fiz nada, nada aconteceu de bom, não consegue agradecer por nada. Tem gente que não consegue agradecer e fala comigo por nada. Não, tem gente muito estranha. Sim ou não? Você já agradeceu hoje por alguma coisa? É tão simples, né, irmão? Você falou, oh, Deus, muito obrigado. Você tem que ir na mesa com a minha família, eu almocei. Muito obrigado. Graças a Deus. Irmão, uma coisa simples. Você vai chegar na sua casa hoje, vai estar faltando energia. A primeira coisa que você faz é o quê? Reclamar o bairro, não arraia desse bairro, só por isso acaba a energia direto. Não é assim que a gente faz, não é? Nossa, queria ver o jogo, queria ver isso, não tem energia. Nossa, queria fazer uma janta, não tem jeito. A gente começa o quê? Mas quando você chega e tem energia, você nem nota. Ainda tá paga, viu? Tá paga a sua. Tá não, irmão? Tá devendo lá ainda? Como é que tá o negócio? Fala aí, irmão. Tá paga? Mas não consegue agradecer. Liga lá assim, ó. E passa. Come. Não agradece. Mas quando acaba, a primeira coisa que a gente faz o quê? Reclamar. Detesta esses bairros. Esse bairro até é bom. Tem ladrão, uma benção. Mas não tem. Toda vez que venta, acaba a energia. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? A palavra é para nós, irmãos. É para mim, para você. Nós precisamos aprender a ser mais, fala, gratos. A gente consegue agradecer por pouca coisa. Quem já viu um caderno chamado Caderno da Gratidão? Quem já viu? Nunca viu na internet? Depois você pesquisa, chama Caderno da Gratidão. Ele é grandão assim, ó. Todos os dias você agradece por várias coisas que Deus fez na sua vida. Você vai escrever lá, todos os dias, Deus fez. Agradeço por isso, chama Caderno da Gratidão. E pro ano que vem, compre um. Você que não consegue agradecer por nada no decorrer do dia. Estou falando de coisa simples, só a luz acabou lá na sua casa. Não vou falar de coisa mais séria. Estou falando de coisa simples, você entendeu? Como que a gente é raso para agradecer ao Senhor? Está entendendo o mistério? Sim ou não, irmãos? Você sabia que uma cesta dessa aqui é a única coisa que a pessoa vai ter como ser no final do ano? Algumas pessoas? Sabia, irmãos? Sim ou não? Eu fiquei olhando para essa cesta e falei, Deus, eu já... Isso não é desmérito não, irmão. A gente passa por fase da vida que é complicado. Mas eu vivi uma boa parte da minha vida de cesta. E quando eu olhei para essa cesta, eu falei, Deus, graças a Deus, Pai. O Senhor foi fiel comigo. Por muito tempo eu peguei cesta. Isso não é vergonha, irmãos, de maneira nenhuma. E para chegar até aqui eu comi muita cesta, viu, irmãos? Mas eu olhei para cá e falei, Deus, muito obrigado. Hoje eu tenho condição de dar várias cestas. Amém, Jesus. Aleluia. Te agradeço por isso. Um dia eu comi, hoje eu posso dar. Está entendendo o mistério, irmãos? E quando eu entregar, vai ter pessoas que vão chorar e vão agradecer porque está recebendo a refeição que ela vai ter, talvez no Natal ou na passagem do ano, vai ser essa cesta, porque ela não vai ter outra coisa. E lá na sua casa você tem iogurte perdendo e você não consegue agradecer. Eu gosto da Danoninho, viu, irmão? E gosto de Skinny. Skinny é de Deus, irmão. Assistindo filme, é bom demais.
Sim ou não, irmão? Toda vez que eu como esquina, eu agradeço a Deus, que eu era quebrado, eu conseguia comer esquina. E é o tradicional, é o bom, irmão, é o bom, gosto do bom, original, uma Abelzinha, não tá pagando nada, não vou falar. Aí você liga o filminho lá, tranquilo, você pega o esquininho e come, irmão. Só que tem muito sal, tem que ficar veaco, entendeu? Vai ficando velho, não adianta não. Briga não, que tá errado. Dá B.O. Não enfrenta o sal não, fala pro seu irmão, não enfrenta o sal não. Fala pro seu irmão, não enfrenta o sal não, irmão. Os novinhos podem arrochar, não tem nada não, mas os mais de 40 fica veaco, dá B.O. Sim ou não, irmão? E aí eu como esquina e falo, obrigado, Deus. Irmão, esquina já foi difícil para mim. Tá entendendo o mistério? O que você tem para agradecer hoje, irmão? Porque a gente quer acessar, a gente quer ter boa intenção, mas não quer viver a vontade de Deus para nós. Isso aqui é muito sério que eu estou dizendo, irmão. Ele chegou, fala de joelho, fala assim, no coração. Não foi só na ação física, mas também na onde? No coração. Porque a posição do nosso coração determina o que eu vou receber dele. Uau, irmão. Como está seu coração hoje, irmão? Isso é muito poderoso, sim ou não? Eu quero agradecer ao Senhor, irmão. A Bíblia fala que ele moveu de que jeito? E Jesus movido de quê? Fala assim, compaixão não é dó. Irmão, dó é um sentimento ruim, não é dó. Dó é um sentimento ruim, compaixão não tem nada a ver com dó. Ah, eu tô com a dó, não vai mudar nada. Dó não muda a vida de ninguém, vai a vida de ninguém. Muda por causa de você fica com dó e não dá, não adianta. A dó é um sentimento mais injusto que existe. A dó não vai mudar o mundo, a dó não muda nada. A misericórdia sim. Aleluia! A compaixão sim. Porque você já ficou com dó de muita situação, mas não moveu nada. Porque a dó é um sentimento que me deixa isento de fazer alguma coisa. Pegou? A dó é um dos piores sentimentos que existe. Está entendendo o mistério, irmão? Porque a gente precisa fala assim, compaixão. Compaixão. Fala comigo, de novo, compaixão. Compaixão. E Jesus, olha que coisa forte. Movido de grande compaixão, fala assim, estendeu o quê? Estendeu a mão. Ah, irmão, fala bem forte, estendeu o quê? Estendeu a mão. Estendeu a mão e o quê? Tocou. Tocou na onde? No leproso. E disse o quê? Aí Deus revela a vontade. Deus quer nos curar, irmão. Deus quer nos sarar. Deus quer nos libertar. Deus quer nos transformar. Deus quer estender a sua mão. Sabe o que é estender a mão? Estender a mão é o favor do Senhor sobre a sua vida. Uau, irmão. Aleluia. É o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. É o favor de Deus sobre as suas finanças. É o favor de Deus sobre a sua vida. É o favor de Deus sobre a sua saúde. É o favor de Deus sobre o seu trabalho. É o favor de Deus sobre os seus sonhos. É o favor de Deus, irmão. A compaixão, irmãos, faz Deus estender as mãos. E as mãos estendidas de Jesus é o favor de Deus para mim. Eu profetizo a mão de Jesus estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. O favor de Deus sobre a sua vida. O favor do Senhor sobre a sua casa. Entenda isso? Abra aí de Isaías 59:1. Olha o que é a mão de Deus estendida. Olha aí. Isso é o favor de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido, para que não possa. Entenda isso, quando ele estende a mão, ele ativa o ouvido. Não sei se você pegou, eu vou de novo. Quando ele estende a mão, ele ativa para saber o que você está passando. Deus quer nos abençoar, irmãos. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é de nos honrar nessa noite, é de nos sarar, é de nos curar, é de nos libertar. Entenda isso. Ele acessou a presença de Deus e fala assim, extraiu, fala comigo, compaixão. 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E ele disse, quero ser o quê? Ser limpo. Se Jesus estender a mão sobre você, qual a área que você precisava que ele limpasse agora na sua vida? É no físico? No corpo? É na casa? No espiritual? Na mente? No trabalho? Nos sonhos? Nos objetivos? Onde Jesus toca e limpa na sua vida hoje? Porque nós vamos orar agora para Jesus tocar em você e limpar. Mas eu creio, irmãos, que o favor de Jesus hoje está liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Irmãos, quando ele estende a mão, fala comigo, ele arranca o fardo. Irmãos, eu tomo posse disso. Fala comigo, quando ele estende a mão, ele arranca todo o fardo pesado que eu não consigo carregar.
Quantos conseguem levantar a mão para o céu? Eu profetizo sobre as suas mãos, irmãos, que Deus estenda as mãos sobre as suas mãos. E que nessa noite Ele arranque todo fardo, toda angústia, toda aflição, toda perturbação, irmãos, toda guerra, toda batalha na sua mente, no seu espírito, toda aflição, toda dúvida, toda incerteza. Que você nessa noite acesse o poder da vontade de Deus sobre a sua vida. Que nessa noite não seja a sua vontade, não seja o seu querer, não seja as suas intenções, não seja as suas boas intenções, mas que seja pela obediência. Que você possa falar: eis-me aqui, faça a tua vontade, Deus. Que o Senhor estenda as suas mãos e estenda o seu favor sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o favor do Senhor, quando Ele estender as mãos, Ele arranque todo fardo que não é seu, todo jugo que não te pertence, em nome de Jesus. Aleluia. 42. E tendo feito isso, logo o quê? Fala, a lepra. Fala o pecado, a acusação, a dificuldade. Fala comigo, desapareceu. Fala assim, ele ficou limpo. Irmãos, isso aqui eu te mostrei nessa noite. Não era só limpar a lepra, era voltar a ter acesso. Era voltar a ter uma vida, não era só a doença. Quando Jesus curou ele, Jesus deu acesso a ele de novo, a tudo aquilo que ele fazia. Esse homem era bloqueado, ele tinha que ficar num lugar onde todo mundo sofria, onde todo mundo tinha dor. Quando ele decide, tomou uma decisão de avançar para Jesus, de acessar Jesus, entenda isso, ele correu risco, mas recebeu aquilo que fala, que buscou. Fala, nessa noite eu recebo aquilo que eu estou buscando. Olha, 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai aonde? Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua o quê? Purificação. O que Moisés o quê? Determinou. Fala assim, determinou. Para que lhe serviste de quê? Fala assim, não existe concretização de milagre sem entrega. Pegou a visão, irmão? Ele já estava curado, senhor, não? Depois da cura, o que ele tinha que fazer? Ele falou assim, obedecer. É interessante isso, não é, irmãos? Não existe milagre sem entrega, irmãos. Não existe milagre sem dar nada, sem oferecer. Você está achando que é dinheiro? Não, irmãos. Essa oferta aqui foi Moisés. Depois você lê lá, está lá em Levíticos essa oferta. Eu já falei o livro, não vou falar na verdade o texto, onde está. Mas esse texto que está lá em Levíticos. Moisés lá determinou uma oferta para o leproso. Quando ele era limpo, ele tinha que dar aquela oferta. E aqui, irmãos, fala comigo, Jesus estava ensinando ele a ser grato, depois de receber. Uau! Quero que você fique de pé no nome de Jesus. Versículo 45. Fique de pé. Pode apagar essa luz de submar. Eu vou te ensinar algo agora. Olha que coisa forte. Eu te mostrei sobre a questão do acesso, ou não? Sim. Acessar a presença de Deus. Não existe milagre sem risco e não existe milagre sem entrega. Concretização dele. 45. Mas tendo ele saído, começou a o quê? A pregoar muitas coisas. E o quê? Olha lá. E a divulgar o que tinha? O que Jesus falou para ele? Não? Fala, mas ele fez? Fala o contrário. Ele começou a divulgar, sim ou não? O que acontecera de sorte que Jesus já não podia o quê? Publicamente na onde? E olha lá de novo, não sei se você já pegou a chave. Mas, conservava-se fora em lugares. Não sei se você pegou. Onde ele estava agora? Quem? Jesus. De sorte que todas as pessoas iam ter com ele. Pega essa visão. Jesus está. Olha para mim. É muito importante você prestar atenção nisso aqui. Que isso aqui é a chave para que você saia daqui entendendo o que Jesus quer fazer nessa noite. Antes, quem não podia entrar na cidade? Hein? Fala assim, o leproso. Quem não podia entrar na cidade? Quem? Agora, quem não pode entrar na cidade? Jesus está sempre disposto a trocar com você.
Foi aquilo que Ele fez na cruz por mim e pela sua vida. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele disputa a sua glória. Ele levou as suas enfermidades, as suas dores, as suas culpas, as suas mazelas, a sua pobreza. A Bíblia fala que Ele se fez pobre para que você fosse rico. A Bíblia fala que Ele se humilhou para que você fosse exaltado. Ele está disposto a trocar de lugar com você. Agora o leproso pode entrar na cidade, mas ele não pode. Eu não sei se você está entendendo a seriedade disso aqui. Mas Jesus nessa noite está te dizendo: eu quero trocar de lugar com você. Me dá a sua dor, me dá a sua dificuldade, me passa a sua vergonha, me passa a sua humilhação. É dívida, me dá ela hoje. É cobrança, me dá ela hoje. É dificuldade, me entrega ela hoje. Eu estou disposto a trocar de lugar com você. Porque eu fiz isso na cruz. Na cruz eu fiz isso. Na cruz eu me humilhei. Eu fui cuspido, eu fui apedrejado. Na cruz eu passei. Entenda isso, o ano de 2022, entenda. Solte mão dessas boas intenções que não te levam a lugar nenhum. E entre dentro da vontade do Senhor para a sua vida. Acesse, fala comigo, a vontade de Deus para a minha vida. Porque Ele está disposto a trocar de lugar com você nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu nessa noite eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor entre em algumas, fala assim, algumas áreas. Fala assim, aonde dói e gere cura, sare, transforme, liberte. Eu preciso que Jesus entre em algumas áreas e na verdade mude a realidade, transforme a realidade. Eu preciso que Jesus entre em algumas determinadas áreas. E nós vamos orar agora. Essa oração é entre você e Deus agora. Entre você e Deus agora essa oração. É Jesus trocando de lugar com você lá na sua casa, na sua família. É lá, irmãos. Vamos cantar a primeira canção que nós começou o culto, a abertura. Eu quero que você feche os seus olhos enquanto nós cantamos. Talvez essa oração você vai ter que fazer ela baixinha aí. Mas você vai ter que orar você hoje. Não tem como alguém orar por você agora. Por que, pastor? Porque não tem como alguém orar por você agora. Agora é você e Jesus. Você saindo desse lugar de humilhação. Você saindo desse lugar de dor. É você saindo na sua alma. Agora não dá seu esposo orar por você. Não dá para sua esposa orar por você. Agora é você e Deus. Agora é você e você mesmo. Agora não tem como alguém pôr a mão na sua cabeça e profetizar sobre sua vida. Não, é você mesmo. Você que tem que sair desse lugar. É você que tem que abrir mão desse lugar. É você que tem que abrir mão desse lugar. Deixar, em nome de Deus, acessar a bondade de Deus. Acessar a sua compaixão. Em nome de você que precisa desejar. Desejar, soltar a mão disso, dessa dificuldade. É nós que precisamos falar: Deus, eu não aceito mais dessa dor, eu não aceito mais dessa doença, eu não aceito mais dessa vergonha, eu não aceito mais dessa dificuldade. Essa lepra hoje representa o pecado. Então entenda isso, é nós hoje, igreja. Somos nós. Jesus está aqui para trocar de lugar comigo e com você nessa noite. Ele está aqui, irmãos, para acessar a sua vida, sua casa, sua família. Ele está aqui, irmãos, para trocar de lugar comigo e com você nessa noite. Abre o seu coração. Não é a maneira que o seu coração se na verdade apresenta a Ele. É a maneira que você vai receber hoje. Não dobre só o corpo, mas dobre o coração. Não fique sem orar. A concretização da sua oração nessa noite vai determinar onde você vai chegar nele.
nosso coração. Oh, Deus. A oração dessa noite é que nós nos rendemos na presença dele. É que nós aceitamos a sua vontade. É que nós acessamos a sua vontade nessa noite. Porque a intenção pode ser boa, mas tem que estar dentro da sua vontade. Ei, Arabalai, fazer a mesma coisa e não saiu do lugar. Saia desse lugar de repetições, nesse lugar de vitimismo, e seja corajoso nessa noite na sua oração e acesse a Ele. Não dobre só o corpo, mas dobre o coração nessa noite. Seja grato nessa noite, porque Ele te esclareceu nessa noite. Nessa noite eu saio daqui esclarecido o que é vontade e o que é intenção. Eu não posso chegar diante do Senhor e falar, eu não sei o que é intenção, o que é vontade. Não, nessa noite você sai daqui sabendo o que é vontade. Como acessar a vontade. Primeiro é correndo risco de assumir, Senhor, sou eu leproso, eu que estou com dificuldade, sou eu que estou passando luta, é eu mesmo, Jesus, sou eu, não é mais ninguém, não quero culpar ninguém, sou eu. Nessa noite o Espírito Santo de Deus quer acessar um coração rendido, que da maneira que meu coração se porta diante dele, vai determinar o que eu vou receber dele também. Antes da ceia, na verdade, antes da ceia não, no momento lá do Getsêmani, Jesus falou assim: Pai, se possível parte de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. E você só está aqui hoje, eu também, porque Deus fez a vontade dele sobre Jesus. Ele falou: se possível passe de mim o cálice da cruz, da dor, da morte, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu não estou nesse lugar para fazer a minha vontade, igreja. Eu estou nesse lugar para fazer a vontade dele. Você não entra nessas portas para fazer a sua vontade. Você entra aqui para fazer a vontade dele. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus, você estava na verdade assinando o contrato de fazer a vontade dele e não a sua vontade. Já não é o meu querer, mas o querer dele. Já não é o que eu quero, já não é o que eu acho, é o que ele quer para mim. E nessa noite eu quero tomar essa ceia debaixo dessa palavra. Ele falou: olha, faça isso até que eu venha. Isso é um memorial, isso é uma lembrança que eu não estou morto, mas que eu estou vivo. Uau! Que ele vive e reina, igreja. O nosso Deus, ele vive e reina. E não é, entenda, não é sobre o que ele pode, é sobre a sua vontade, não sobre aquilo que ele pode. Porque ele pode tudo, irmãos. Jesus quer me curar, ele quer te curar nessa noite, ele quer acessar o nosso coração. Ele quer nos ensinar, irmãos. Sabe por que essa pergunta foi feita? Se tu bem quiseres, o Senhor pode o quê? Me tornar limpo. Sabe por que foi feita? Porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Porque hoje você não precisa mais fazer essa pergunta, porque Ele quer. A prova é que Ele já morreu e ressuscitou, e tudo está consumado. Uau! Ele vive, Ele reina. Pastor, prova isso. Efésios 1:3. Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau! Todas as suas bênçãos passam por Cristo. É nele, está nele. E ele já nos abençoa com toda sorte nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você quer já foi feito. É só acessar através, fala de Cristo. Esse leproso acessou Jesus, Cristo, e saiu, fala comigo, curado. Eu espero que você saia desse lugar hoje assim, curado. Eu espero que você saia desse lugar para 2023. Falar: Deus, chega de boas intenções. Vou parar de ficar enganando a mim mesmo. Eu quero a tua vontade. Qual que é a tua vontade? O que eu vou fazer?